Fala, guys nobre, eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Biologia. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Portanto, já deixe o seu like e bora reagir! Gás nobre querido, chegamos portanto à nossa última aula sobre sistema nervoso e lembrem-se que lá na primeira aula a gente deu uma noção geral de como esse sistema está organizado, como que ele está dividido e subdividido. Na aula anterior a gente falou exclusivamente de sistema nervoso central, de encéfalo e de medula espinhal e hoje a gente vai tratar de sistema nervoso periférico. Então eu quero que você pegue caneta, pegue papel e já anote a primeira informação importante. O sistema nervoso periférico nada mais é do que um conjunto de nervos que partem do sistema nervoso central. Nervos. E nervos nada mais são do que conjuntos, feixes de neurônios. Muito bem, a gente tem dentro desse sistema nervoso periférico duas grandes subdivisões. O sistema voluntário e o autônomo. O voluntário é aquele que funciona por ordem sua, por desejo seu. Você tem controle sobre ele. Então, os movimentos que eu faço com a minha mão, a fala, o movimento da cabeça, dos olhos, tudo isso é por ordem voluntária. E autônomos são aqueles movimentos ou ações desencadeadas sem o seu controle direto. Você às vezes pode exercer sim algum tipo de controle, mas não de maneira direta. Por exemplo, você não consegue aumentar o fluxo de alimento dentro do teu trato digestivo. Você não consegue aumentar o seu peristaltismo. Você não consegue controlar a contração uterina. Você não consegue controlar o batimento cardíaco. Tudo isso ocorre de maneira autônoma, beleza? E aí vamos falar primeiro do sistema nervoso periférico voluntário. Preste atenção. Nós temos nervos chamados de cranianos e nervos chamados de raquidianos. Os cranianos são aqueles que vão controlar inervações relacionadas aos sentidos e movimentos da sua cabeça. Então, tudo que está relacionado ao seu crânio. Então, aquilo que faz você mexer os lábios, você franzir a testa, você torcer a boca, tudo isso é relacionado a movimentos da sua cabeça. E os sentidos também. Então, por exemplo, o nervo óptico é um nervo craniano. Nós temos, pessoal, 12 nervos do lado direito da cabeça e 12 nervos do lado esquerdo da cabeça, portanto, são 12 pares de nervos cranianos, ok? Já os nervos raquidianos são aqueles que se relacionam com os movimentos do restante do seu corpo que não a cabeça, então do pescoço para baixo. E a gente também tem as percepções táteis a partir desse tipo de inervação. São 31 pares de nervos raquidianos, ou seja, são 31 nervos que correspondem à porção do seu lado direito e 31 nervos que correspondem à porção do seu lado esquerdo do corpo, que se comunicam com a sua medula espinhal. São nervos raquidianos, certinho? Disso aqui é só isso mesmo, simples, né? Agora o bicho pega quando a gente fala de sistema nervoso autônomo. Aliás, eu acho esse assunto super interessante. Preste atenção no seguinte, autônomo é aquilo que você não tem um controle direto sobre. E a gente tem dois tipos de inervações autônomas, as simpáticas e as parasimpáticas. Em todos os seus órgãos que têm um funcionamento autônomo, nós temos uma inervação simpática e uma parasimpática. E elas vão trabalhar sempre de maneira antagônica. Ou seja, o que um estimula, o outro inibe. O que o outro estimula, o um inibe. Sempre dessa forma. E não existe uma regra clara para isso. Você não pode lembrar, o simpático estimula, o parasimpático inibe. Não é isso que acontece. Depende de uma situação. Que situação, prof? Isso que eu coloquei aqui embaixo. Em momentos de ação, você vai ter estímulos desencadeados sendo estimulados a partir da via simpática. Nos momentos de relaxamento, quem vai estar estimulando são as vias parasimpáticas. Então, quando você está em ação, por exemplo, correndo, quem está estimulando atividades no seu corpo é o simpático. E quem está inibindo
É o parasimpático. Agora, quando você está no relax, é o contrário. No momento do relaxamento, quem estimula é o parasimpático e quem inibe é o simpático. Isso ocorre também porque eles trabalham por meio de neurotransmissores diferentes. O simpático, ele trabalha com um neurotransmissor chamado de noradrenalina. Então, quando ele gruda lá no coração, aquela inervação chega às musculaturas cardíacas, o miocárdio, o estímulo que ocorre lá na musculatura cardíaca ocorre por um neurotransmissor chamado de noradrenalina, que tem a ver com adrenalina, que tem a ver com ação, ok? E o parasimpático funciona por um mediador químico chamado de acetilcolina, beleza? Noradrenalina, acetilcolina. Eu quero que você monte essa tabela aí no seu caderno. Monte ela que a gente vai preencher em conjunto para que você compreenda de fato esse assunto. Montou? Dá o play então. Vamos lá. Aqui nós temos em primeiro lugar a frequência cardíaca. Você já imagina, um vai aumentar a frequência cardíaca e o outro vai diminuir a frequência cardíaca. Quem vai fazer o quê? Vamos pensar um pouquinho? Faz de conta que você está aí, prestando atenção, sentadinho, relaxado. Eu imagino que você esteja nessa situação. Nessa situação, teu batimento cardíaco está por volta aí de uns 70 batimentos por minuto. Beleza, agora de repente você resolve fazer uma corrida. Se levantou e foi correr. Saiu na rua correndo. Que nem um louco, foi correndo. Beleza. Nesse momento, o seu corpo entrou em ação. E no momento da ação, quem vai estar estimulando o seu batimento cardíaco é uma ordem simpática. Pergunto para você, o simpático no momento da ação, ele vai aumentar o seu batimento cardíaco ou vai diminuir a sua frequência cardíaca? Opa, você está correndo, cara, você precisa aumentar a sua frequência cardíaca. Concorda comigo? Então, o simpático vai aumentar a frequência cardíaca. Aumenta. E o parasimpático faz o contrário. Ele vai diminuir a frequência cardíaca. Quando? Quando você entra em estado de relaxamento. Por exemplo, você deitou no sofá e começou a dormir, começou a ressonar, e aí dormiu de fato. Opa, seu corpo entrou num relaxamento grande, e isso vai fazer com que você tenha um estímulo do parasimpático que visa diminuir a sua frequência cardíaca. Então, ao invés de ficar lá nos 70 batimentos por minuto, você vai baixar para 50, às vezes para 40 batimentos por minuto da sua frequência cardíaca. Então, o parasimpático diminui. Ok? Beleza. Frequência respiratória, prof, como é que funciona? Do mesmo jeito. A frequência respiratória, inclusive, acompanha a frequência cardíaca. No momento de um exercício físico, você está em ação. A gente vai ter nessa ação o aumento da frequência respiratória. Quem que funciona na ação? O simpático. Então, a gente tem um aumento. Aumenta a frequência respiratória. E o parasimpático? O parasimpático, no momento do relaxamento, vai diminuir a sua frequência respiratória. Notem uma pessoa dormindo, ela respira fundo, né? E esse respirar fundo é numa frequência respiratória bastante lenta, porque o metabolismo dessa pessoa também está diminuído, ela não está precisando de tanto oxigênio para o corpo funcionar. Então, nós temos uma diminuição da frequência respiratória. Diminui. Muito bem. O movimento peristáltico, prof, a peristalse, como é que funciona? Eu vou perguntar para você, quero ver se você entendeu. Você acabou de se alimentar. Para que você empurre o alimento para o esôfago, e do esôfago para o estômago, do estômago para o duodeno, para jejum, para íleo, para que você passe esse alimento pelo intestino grosso e para que você elimine as fezes. Esses movimentos peristálticos, vocês acham que eles vão ocorrer com uma maior intensidade no momento em que o seu corpo está relaxado ou quando você está em meio a uma ação, a um exercício físico? Pensa comigo. Logo que você come, você vai, digamos, deitar no sofá, passar uns canais, olhar um pouco de TV, mexer no seu celular, vai ficar relaxado. E nesse momento de relaxamento, o peristaltismo está rolando. Se você terminar de comer e sair correndo, bom, imediatamente a gente vai entrar em um momento de ação. Isso vai estimular as vias simpáticas e isso vai parar o seu peristaltismo. Você vai aumentar a circulação sanguínea e a oxigenação na sua musculatura esquelética, que é aquela que vai fazer o seu movimento voluntário, e você vai diminuir a oxigenação da sua musculatura lisa, que promove o peristaltismo. Então, no momento de ação,
o teu movimento peristáltico vai bloquear, vai inibir. Então, vamos colocar aqui, ó, inibe. O simpático na ação inibe a peristalse, o movimento peristáltico. E o parasimpático, ele estimula. Vou colocar aqui, ó. Prof, então quer dizer que o movimento peristáltico é estimulado em um momento que eu estou relaxado. Exatamente, é por isso que teu corpo te condiciona a isso. É por isso que dá preguiça logo depois que você come. Você come bastante, dá aquela preguiça. E quanto mais você come, mais preguiça você tem. Por quê? Você quer entrar num estado de relaxamento para jogar esse alimento logo para baixo, para iniciar o processo de digestão, para iniciar a absorção de nutrientes, ok? Agora vamos para a bexiga. A bexiga a gente consegue ajudar na contração dela por meio de uma contração abdominal. Então, se você contrair o abdômen, você ajuda na contração da bexiga. Mas ela funciona de maneira autônoma também. Fique claro isso para você. Que fique claro, perdão. E essa bexiga para contrair, para você expelir a urina lá de dentro, você tem que estar no momento de relaxamento ou no momento de ação? Pense você indo ao vaso sanitário. Você está lá, e aí você está em pé ou sentado, enfim, e você tem que ficar em que estado para a bexiga contrair? Você tem que estar relaxado ou você tem que estar em ação? Obviamente você tem que estar relaxado. Quem é que vai promover a contração da bexiga, portanto? Parasimpático ou simpático? Se você tem que estar relaxado para que tenha a contração da bexiga, quem vai fazer isso é o parasimpático. Então vamos colocar aqui, ó, contração da bexiga. E o simpático faz o quê, professor? Ele faz o contrário da contração, que é a dilatação da bexiga. Eu que sou professor já há algum tempo, e principalmente fui professor durante toda a minha vida em ensino fundamental, sempre a gente tem aqueles molequinhos que estão muito apertados, loucos de vontade no banheiro. E aí eles levantam a mão, professor, eu posso ir no banheiro? E eles ficam inquietos, eles balançam a perna e ficam mexendo a mãozinha assim. Professor, por favor, eu preciso ir no banheiro, estou muito apertado. Por que o corpo dele está se mexendo? Ele não percebe, mas o corpo dele está fazendo ele se mexer, está fazendo ele entrar em ação. Porque como ele está muito apertado, como ele está com muito xixi dentro da bexiga, quanto mais essa bexiga dilatar, menor é a chance dele fazer xixi nas calças. Então ele vai ter uma ordem simpática em função da ação do corpo dele. Professor, preciso ir no banheiro, preciso... Professor, vai no banheiro. Aí ele vai, beleza, para na frente do vaso sanitário, relaxa o corpo, a bexiga contrai e ele expele o xixi. Isso ocorre quase que sempre em uma sala de aula. Agora, olha só, tem uma outra coisa curiosa a respeito disso. Em uma determinada etapa da sua vida, você vai aprender a fazer xixi no vaso sanitário. Até então, você faz xixi nas fraldas. Como é que a pessoa que cuida você, ela coloca você e estimula você a fazer xixi no vaso sanitário? Ela vai te colocar sentadinho lá ou sentadinha lá e ela vai dizer, filho ou filha, ou fulano ou fulana, fica quietinha aí. Relaxa o seu corpo que dá vontade de fazer xixi. Para te ajudar nesse sentido, ela abre uma torneira. Ou faz assim, ó, abre a torneira, abre a torneira. Você escutando aquele barulhinho de água, aquele chiado, normalmente você entra no estado de relaxamento e isso faz sua bexiga contrair. Se você estiver muito agitado, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai aprender a fazer xixi no vaso sanitário. Agora, prof, por que eu abrir a torneira, por que esse barulho de chiado ajuda a gente a relaxar? Porque ele vai te remeter ao momento da sua vida em que você estava no ápice do relaxamento. O momento em que não tem como você estar mais relaxado, que é o momento que você estava dentro da barriga da sua mãe. Dentro da barriga da sua mãe, você escuta basicamente barulho de fluidos, fluido sanguíneo especialmente, e o barulho do fluido que a gente tem amniótico, a bolsa d'água, e você escuta um chiado, que é do corpo funcionando. Já colocou o ouvido na barriga de alguém? Você vai escutar um barulho chiado. Esse barulho de água te remete a um momento que você estava mais relaxado em toda a sua história, o momento que você estava dentro da barriga da mãe. Isso te ajuda a relaxar. E esse é o motivo pelo qual também a gente gosta de dormir em dias com chuva. Aquela chuvinha caindo devagarinho, assim, né? Batendo às vezes na janela, aquele barulho de fluido te remete. Você não sabe, mas é o momento que você estava dentro da barriga da sua mãe. Isso entra no seu corpo como uma mensagem de relaxamento. O teu parasimpático vai estimular esse relaxamento e vai promover a contração da bexiga, ok? Massa? Vamos continuar então. Vem a pupila. A pupila é um pouco mais difícil da gente entender, mas ela tem a ver com momentos de ação também e de relaxamento. Como assim, prof? Imagine que você está lá numa história evolutiva muito anterior, quando você vivia na savana africana. Opa, na savana africana. No momento que você está correndo de um predador, no momento que você está correndo para caçar,
Pô, você tem que estar num momento de ação. E nesse momento você tem que estar muito bem informado das coisas que estão ao seu redor. O teu estímulo visual tem que estar muito atento e você tem que perceber as situações ao seu redor, seja para fugir de um predador, seja para capturar uma presa. E quanto mais a sua pupila dilata, mais luz entra no seu olho, maior é a sua capacidade visual. Então a pupila dilata por obra do simpático e ela contrai por obra do parasimpático. Beleza? Inclusive a gente percebe isso. Quando uma pessoa leva um susto muito grande, que libera muita adrenalina, a pupila dela dilata. Isso tem a ver com um momento de ação, é o corpo te preparando para uma fuga, ok? E aí, por último, nós temos as genitálias, tá? Lembre que as genitálias, masculinas ou femininas, elas vão funcionar pelo mesmo tipo de inervação. Não importa se é o pênis, se é a vagina, é o mesmo tipo de inervação que chega por lá. Então, olha só, o simpático que está envolvido no momento da ação é o cara que está relacionado ao momento da ejaculação e da contração vaginal. Então, coloca aqui, ó. Ejaculação e contração vaginal. Isso por ordem autônoma, né? E o parasimpático, é o cara do relaxamento, está envolvido no momento da ereção e do aumento da lubrificação vaginal. E aqui ereção pode ser do pênis ou do clitóris também. E aí a lubrificação vaginal. É necessário que a mulher esteja em um momento de relaxamento para aumentar a sua lubrificação vaginal durante o ato sexual. Isso é uma obra do parasimpático. Ficou claro, gente? Espero que sim. E fique aí que tem um recado importante do professor Paulo Valim para vocês. Até logo! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.